Olá a todos! Hoje a Consulpaz tem um episódio especial. Estou aqui com dois fundadores e cofundadores da empresa, Éden Paz, fundador, cofundador Ari Pelicioli, para contar uma história que completou neste fevereiro de 2025 10 anos. Sejam bem-vindos. Para mim uma honra, Éden, Ari, porque estou pelo menos há 5 anos. Esses dias a gente estava conversando a respeito disso. É verdade. Como colaborador, como parceiro, colunista e editor da revista Conteúdo Compartilhado. Que legal, parece que foi ontem, né, Éden? Não, foi ontem. Se a gente olhar as décadas de estrada, né, Ari? É isso aí. Que já são algumas, Caco. Mas é um prazer também poder estar aqui com o nosso jornalista, que nos acompanha, né, junto com a Juliana Correia, que nos faz toda a preparação, diagramação da revista e que você, né, faz junto conosco a edição já há mais de 5 anos, muito provavelmente. Pois então, faz tanto tempo, né? Mas, Éden, eu queria que a gente começasse justamente como é que surgiu a Consulpaz, e aí, começando por ti, a tua trajetória, que é essa mudança também, né? Por muito tempo trabalhando no mundo corporativo para ser um empreendedor, e ter essa ideia e trazer a consultoria que começou com serviços compartilhados e foi se transformando ao longo do tempo. Depois o Ari vai contar a história dele, que ele chega um pouco depois. Isso aí. Mas aí cada um tem a sua história dentro da empresa e você, como o fundador, tem muito para contar desses 10 anos. Isso que eu ia falar, teriam muitas histórias, inclusive antes mesmo da abertura oficial da Consulpaz. Mas eu vou tentar, de uma forma assim breve, resumir e não esquecer, pelo menos, dos principais agentes, pessoas, meios que nos permitiram esta jornada incrível, né, até completar agora os 10 anos. O primeiro, eu acho que é legal começar a contar assim, o nome Consulpaz, depois eu conto a criação, né? Mas a Consulpaz, na verdade, ela é uma empresa que ela substituiu uma primeira Você S.A. que eu tive em 2003, quando durante a minha trajetória executiva eu fui prestar serviços para a Accenture e eu precisei abrir uma PJ, e aí junto com o meu pai, né, ele comentou, poxa filho, consultoria, paz, né, quem sabe não colocamos, né, você não coloca a Consulpaz. E aí em 2003, lá atrás, nasce a Consulpaz. Em 2015, quando, então, a gente decide montar a nova Consulpaz, em homenagem ao meu pai, que já não estava mais conosco, eu resolvi manter o nome, né? E a partir daí, então, a Consulpaz ganha vida. Mas como que nasce, né? Que é a tua pergunta. Eu falei do nome e não contei a história. Eu, quando me desligo da Gerdau, eu tinha 2 opções naquele momento. Muito provavelmente eu teria que buscar alguma recolocação fora do Rio Grande do Sul para manter a mesma condição, a mesma remuneração, enfim, coisas desse tipo, ou decidir empreender. Eu já tinha na veia esse lado empreendedor e eu fui representante comercial. Eu tive assim, coisas assim, lá atrás, quando eu tinha 17, 18, 20 anos, assim, então já tinha um pouco isso na veia. Sempre gostei muito de tocar um negócio, né? Seja meu ou não, então isso também acho que era um pouco da veia de empreendedor. E aí, conversando com a esposa, a gente falou, olha, é um risco, né? Porque todo negócio é um risco, mas nós vamos nos dar 2 anos, que é um tempo que a gente tinha tranquilo com toda a rescisão, com toda aquela história, né? Para começar um negócio. Sim. E se em 2 anos, né, o negócio não der certo, a gente reavalia o que fazer da vida. Então, com a saída da Gerdau, a gente toma, então, a decisão de empreender. Eu digo a gente, porque foi junto com a família e foi com o apoio e orientação de alguns amigos muito especiais. Um deles você conhece, que é o Inácio. Né? Eu lembro até da entrevista. Tomei muito café com ele ali na Padre Chagas, ali no antigo Café do Porto, onde discutimos, né, o que fazer, como constituir a empresa. A gente nunca quis ser uma Você S.A. nessa segunda fase. Ela nasce com o propósito de ser uma empresa
estruturada. Então, ela nasce com um acordo de sócios, com um modelo de governança. A gente já nasce com um conselho estruturado. Então, tudo isso dá um direcionamento diferenciado para a companhia. Junto com o Inácio, eu tive mais duas pessoas que eu sempre comento, Ari. Até parece que é amigo deles também, né, Ari? Uhum. De tanto que que eu comento, né? Que é a Deia Guereb, de São Paulo, foi uma ex-diretora de RH minha, que a gente sempre conversa, troca ideia. E uma outra pessoa, o Antônio Carlos, conhecido como AC, que ele é do mundo de headhunter e tal, mas eu conheci ele ainda na minha fase de RH, antes, né, do mundo de serviços compartilhados. Então, foram pessoas que, junto com a família, acabaram ajudando a tomar a decisão correta de abrir a Consulpas, que era um negócio assim difícil. Todo mundo comentava comigo, não precisa montar, porque consultoria não tem sede, não. Desde o primeiro dia nós montamos com sede, com escritório, com estrutura, né? E pensando já no crescimento, na evolução. Então, é um sonho que nasce em cima de uma experiência naquela época ali, de seguramente 20 anos de vida executiva, vida empresarial, e naquele momento cerca de 30 anos já de vida de trabalho, né? Então, durante toda essa jornada, a gente construiu tudo isso que possibilitou criar a Consulpas. E a última parte da sua pergunta, que é referente por que nasceu de CSC, com foco em serviços compartilhados? Primeiro, porque os meus últimos anos profissionais, entre 2003 e 2014, foram totalmente focados em CSC. Segundo, porque era uma área de atuação muito nova ainda no Brasil, com muitas oportunidades. Terceiro, porque eu era um dos poucos especialistas no mercado que já tinha passado por outras empresas, não uma implementação só, mas algumas implementações, fosse na Accenture, fosse na Syngenta, na própria Gerdau, na Camargo Corrêa. Então, foram empresas que, como executivo, eu participei já no mundo, na estruturação ou em atualizações de serviços compartilhados, o que me qualificaram para esse processo. Então, com esta bagagem, mais o desejo de empreender, mais todo esse aconselhamento que eu contei, a gente toma a decisão, né? E em 4 de fevereiro a gente registra a Consulpas, e a partir daí ela tem uma evolução que a gente pode aqui, aí se quiser nós vamos levar mais 2 dias aqui para contar. Legal, Eden, mas antes de passar para o Ari, ela nasce em Porto Alegre. Ela começa em Porto Alegre. Eu lembro que tinham sócios em São Paulo, um período, teve uma subsede, podemos dizer assim, existe algum escritório também? Vamos lá. Então, eu acho que é legal essa parte também. Quando a gente inicia em Porto Alegre, justamente pelo motivo que eu disse. Ou eu teria que sair de Porto Alegre, sim. E a minha esposa, a função dela é uma função que é vinculada ao estado do Rio Grande do Sul. Então, ela não tem mobilidade, e como é uma carreira que a gente não pode abrir mão, não fazia sentido. E eu não gostaria de ficar fixamente numa ponte aérea Porto Alegre-São Paulo. Então, por isso a gente nasce e monta a sede em Porto Alegre. Mas a Consulpas nunca nasceu para ser do Rio Grande do Sul. Ela nasceu para atender, num primeiro momento, o Brasil e, quiçá, América Latina e outras regiões até. Então, naquele momento, foi isso. E ela nasce com um modelo de gestão baseado em sócios. Então, a Consulpas, nós chegamos a ter 11 sócios durante essa trajetória, né? E aí, tínhamos sócios em São Paulo, tivemos sócios em Santa Catarina e tivemos sócios em Porto Alegre, né? Aí depois o Ari vai contar um pouco como que ele entra, né? Que o Ari nem entra como sócio, mas ele entra ele não vou adiantar aqui, ele vai contar a história dele, que é bem legal, mas é legal mesmo, assim. E se transforma num cofundador, porque ele, junto comigo, a gente reorganiza a empresa e muda, inclusive, esse modelo de gestão baseado em sócios e tudo mais, e a gente redireciona. E eu acredito que mais à frente a gente vai falar de futuro um pouco. Aí a gente também tem novidades aí para o futuro acontecendo, aí, que estão saindo do forno aí. Acho que são novidades bem bacanas. Mas então, sim, nós
nascemos baseados em Porto Alegre, num modelo de sócios, né? E aí, ao longo da jornada, a gente vai aprendendo, ajustando, né? E transformando isso. Ari, como é que começou a tua história dentro da Consulpaz? Mais à frente, que ano foi isso? Foi um convite do Éden? Como é que é? Como é que é essa história, Ari? Bom, Caco, primeiro só dizer que estou muito feliz em estar sendo entrevistado e por você nesse momento aqui, né? Que nos acompanha aí, sabe aí de todos os desafios que a gente tem e sempre nos dá o norte aí apoiando com a comunicação. Tá? Acho que isso é importante, né? Essa dupla aí, Caco da Mota e Juliana Correia, para nós também é importante que vem funcionando a nossa empresa. Verdade, tá? Eu reforço o agradecimento à Juliana. Isso, acho que isso é muito importante e eu tenho que estar expondo isso. Vamos um pouquinho da história do Ari, né? Então, essa história é muito interessante, né? Então, o Ari também trabalhou boa dezenas de anos dentro da Gerdau, né? Em determinado momento, com a saída da empresa, né? O Ari estava naquele momento, né? O que eu vou fazer agora, né? Mais ou menos como o próprio Éden, né? Puxa, vou para um negócio próprio, vou continuar no mundo corporativo, né? A gente sabe quando as portas se abrem, né? Quando você decide fazer algo diferente, né? Em determinado momento, né? Que eu decidi, junto com a família, vamos aproveitar esse... A gente está falando de dezembro de 2017, né? Então, dezembro de 2017... Pensei naquele momento, vou tirar alguns meses para resolver algumas coisas particulares, né? Coisas que eu não conseguia fazer quando estava no mundo corporativo. Vou me dedicar um pouco aos meus carros antigos, né? Me dedicar um pouco com a família na praia, né? Enfim, etc. De determinado momento, tu deve conhecer a Praia de Ingleses. Muito. Estou vendo, veraneando em janeiro de 2018, na Praia de Ingleses, já estou no apartamento, toco o telefone, celular, Éden, beleza, Éden. E meu amigo, que a gente trabalhou um bom tempo dentro da Gerdau, inclusive tive a oportunidade de fazer parte do time da equipe do Éden, e a todo momento o Éden, nesse próprio perfil dele, desafiando as pessoas para conseguir, aí, de certa forma, estar evoluindo, né? Então, agradeço muito, parte da minha carreira foi fruto de ter trabalhado com o próprio Éden. Essa parte aí de vocês se conhecerem e como se conhecerem, eu não sabia, e que legal compartilhar isso com quem está nos acompanhando. Isso, então, assim, diretamente a gente trabalhou em torno de 6 anos, né? E indiretamente desde que praticamente quando o Éden entrou em 10 anos. 2005. Então, o que acontece? Recebo uma ligação, o Éden, puxa, tudo bem. Ele já começa assim, Ari... eu tenho até vergonha do que eu vou te pedir, né? Mas, enfim, o que foi, Éden? É o seguinte, a gente está com um projeto, iniciando aqui em Porto Alegre, no determinado cliente, né? A gente acredita que não dimensionou corretamente os recursos, o escopo é um pouco maior do que a gente imaginava e a gente precisa de teu apoio. O que tu acha? Eu disse, Éden, estou aqui na praia, já cansei desse negócio de leva a cadeira para a beira da praia, volta com a cadeira da beira da praia, vai para o apartamento, né? Então, assim, eu acho que eu posso experimentar para ver se realmente, né? Como eu estou no momento ainda de decidir o que eu vou fazer para frente, e é muito engraçado. E eu continuo com vergonha. Isso, decidir o que eu vou para frente, então, assim, acho que eu vou experimentar. Daí o Ed disse assim, só tem um pequeno detalhe ali, Nesse projeto, a remuneração que eu tenho é só para um estagiário, né? Tu tem certeza disso? Eu disse, não, Éden, eu tenho certeza, eu preciso experimentar. Mas tu não quer falar com a tua esposa, alinhar com ela? Eu disse, não, Éden, mas eu vou te ligar amanhã para tu falar com ela. Não precisa. Não precisa ligar amanhã. Tá fechado na hora já. Tá fechado na hora, sim. Eu preciso experimentar, né? Estou aqui na praia, já estou numa ociosidade que eu, de certa forma... queria voltar a atuar em fazer algo para a sociedade, fazer algo produtivo, né? E tudo certo. Desligou o telefone, conversei com a minha esposa, Cláudia. Mais um detalhe, tem mais um detalhe. Que eu ia te lembrar. Isso era terça-feira, tá? Terça-feira dessa semana. Eu falei assim, terça ou quarta-feira. Daí eu falei assim, tá, Éden, quando é que começa? Eu tô aqui na praia, em inglês. Eu disse, próxima segunda-feira eu tenho que estar no cliente. Nossa. Na próxima semana. Não dá nem 7 dias. Isso. Daí eu disse, ok. Não.
Foi cara de pau, né? Isso, tá tudo certo. Daí por isso que a gente... coragem, hein, Isso, daí... Mas, só para... Desculpa, assim, eu confiava, sabia com quem eu estava Mas falando. é isso que eu ia perguntar. E sabia com quem a gente estava já tinha pedindo... trabalhado juntos. Claro, se conhecia. Eu não era um estranho para ele, então se ele apostasse, ele sabia no que ele estava apostando. Até porque ele estava na relação, entre aspas, difícil da relação anterior, né? Porque ele trabalhava na equipe que eu gerenciava. Exato. Né? Ele era um dos líderes, mas ele trabalhava. Então, se ele topasse, ele já sabia com quem ele estava vindo interagir e como que era o meu estilo, o meu modo de trabalhar. Então, assim, mas principalmente assim, claro que, poxa, hoje eu não sei se eu faria isso de novo, né? Sim. Mas é por isso que eu ainda brinquei, continuo com vergonha. Mas, assim, eu tinha certeza que se ele topasse, seria um negócio muito bacana para nós. Né? Mas aí ele conta o resto. É isso aí. Bom, simplificando, resumindo, né? Daí conversei com a minha esposa, ela disse, legal, vai experimentar, vamos experimentar, vamos ver o que se faz dentro de uma consultoria, né? Vamos ver o que eu posso agregar, já que trabalhei com projetos, trabalhei em implantação de RP, trabalhamos com implantação de central de cadastros, enfim, etc, etc. Vamos ver. Quando é que começa a segunda? Nós temos que ir no final de semana para lá? Sim, então tá. Daí saí de Ingleses, deve conhecer o shopping Iguatemi, se existe ainda lá em Florianópolis. Sim. Fui lá comprar uma máquina, que eu estava sem máquina. Comprei um computador, né? Comprei, de certa forma, uma roupa mais elegante para estar dentro do cliente, que eu tinha todas as minhas roupas já tirou o chinelo de dedo, a bermuda. Isso, exatamente. Domingo estava em casa, segunda-feira estava no cliente, né? Já preparado, sem conhecer absolutamente ninguém, sem conhecer o gerente do projeto, que era a Kelly na época, né? Sem conhecer o time inteiro. E ainda, né? Para aquele dia, não abriu o portão da Kelly, teve um imprevisto, eu entrei no cliente direto, já, o gerente do projeto não chegou, eu já me apresentei, já conquistei o cliente, enfim, tudo mais, né? Essa é a história que a gente fala do estagiário sênior, né? Que a Consulpaz teve um estagiário sênior, né? Sensacional. Esse estagiário sênior, de certa forma, entendeu, né? Foram aí colocados alguns desafios bem importantes para esse estagiário sênior, não foram projetos de baixa complexidade que ele foi envolvido depois desse primeiro projeto. Esse estagiário sênior depois começou a ser gerente de projetos. Esse estagiário sênior depois viu que agregava muito valor, sentou junto com o sócio cofundador e concessou e adquirir algumas cotas da sociedade também, que entendeu que seria o negócio da vida, né? Seria o negócio, o propósito aí para estar compartilhando esse conhecimento, compartilhando nossas experiências, né? E trazendo valor agregado aí para quem nos, de certa forma, tem a oportunidade de ajudar. Foi além da tua expectativa, então, ou não? Na verdade, eu acreditava, né, muito no Ari. Não, no potencial, mas talvez o... A gente não sabia se ele gostaria da vida de consultoria. Exato. Que é diferente, né? Mas é o que eu disse há pouco, assim, se ele topasse e abraçasse, quem conhece o Ari sabe que ele ia abraçar, né? Quando ele fala que ele... uma vez ele virou para mim, mas como eu faço para ser mais Consulpaz, né? Como que eu participo disso, né? Como que eu adquiro aí uma participação nessa história? Crescer também, né? E aí ele adquiriu participações da empresa. Né? Então, é o que ele falou, é um propósito, abraçou junto comigo. Sim. E é isso que é o mais legal dessa parceria. Dá para fazer até uma analogia de que a gente podia dizer que o Ari estava pescando lá, mas é tu que pescou ele, né? Jogou a isca e o Ari foi pescado. Mais ou menos isso. Mas Ari, o que te seduziu? Porque se a gente pensa, é a oportunidade e tu estavas numa zona de, não digo zona de conforto, daquele cara que está parado, não é só por essa questão, mas alguém, pelo que você estava falando, eu percebi, Ari, que já estava virando a chave, chega de praia, chega disso aqui, eu quero fazer alguma coisa. E bem na hora chegou a ligação, parece que chegou na hora certa também, né? Sim. Que não aguentava mais aquela vida daquele jeito, porque queria fazer algo e já tinha algumas ideias, e talvez empreender, fazer consultoria fosse uma delas. Perfeito. Né? E assim, apesar do período ter sido extremamente pequeno, desse meu estado de ócio, digamos assim, não deu 4 semanas, né? Eu acho que o que mais me motiva e me motivou naquele momento a abraçar essa oportunidade é o leque de aprendizado que você tem de compartilhar, de conhecer outros negócios, né? De conhecer outros segmentos,
de trazer um pouco da tua experiência, porque é um trânsito de duas vias, né, Caco? Assim, você passa conhecimento, você recebe conhecimento, né? Nunca imaginava, né, que existe aí tantos negócios diferentes, como funcionam esses negócios, né, também, como funcionam esses segmentos e como a gente pode ajudar, né, com algumas coisas que praticamente são aí, Éden, né, que a gente aprende não só na academia, mas no dia a dia aí, no dia a dia, colocando aí a cara para bater, né? Eu acho que é uma coisa importante também. Então, isso que me seduziu. E depois que esse mosquitinho, né? Te pega. Pega, você diz assim, não, agora eu entendo como que a gente pode aí estar revertendo, olhando o lado do copo cheio sempre, né? E trazendo isso como algo positivo. Sabe que eu também, uma coisa que me atrai muito, né, nesse negócio é o fato de você poder aprender com todos os tipos de negócio. Se você olhar esses 10 anos da Consupaz, sei lá, 70 projetos que a gente já fez, e todos em grandes empresas, os nossos clientes são grandes empresas, e a gente vem tentando também ir para pelo menos médias empresas aí, porque a gente hoje, com toda essa tecnologia e tudo mais, a gente entende que a gente consegue, né, ser competitivo e agregar valor para estas empresas do mesmo jeito que a gente agrega valor para grandes corporações. Mas eu mesmo eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, então a minha geração era uma geração que valorizava muito ficar no mesmo emprego por muito tempo. Eu, desde novo, eu sempre fui movido a desafios. Por isso que eu digo, que você lá falou do empreendedor, né? Eu sempre tive essa curiosidade. Então, enquanto CLT, vamos dizer assim, né, eu trabalhei em autopeças, eu trabalhei em montadora, eu trabalhei em farmacêutica, eu trabalhei em consultoria, trabalhei em grupo econômico com mais de 20 negócios, trabalhei em siderúrgica. Então, você veja que eu tive a oportunidade de passar em vários já segmentos, em empresa do agro, também tudo como CLT. Sim. Então isso me permitiu já começar a olhar o mundo e o mundo de negócio de uma forma diferenciada. E quando você vai para a consultoria, e é você que está à frente, porque acho que uma das coisas bacanas da Consupaz, né, Ari, é que a gente está sempre muito próximo dos nossos projetos, né? Nós não somos uma consultoria que o sócio vai lá, vende o projeto e depois só volta lá para o encerramento do projeto. Nós estamos dentro dos projetos. Isso é um diferencial que a gente tem. E esse diferencial nos qualifica cada vez mais, né? Para entender diferentes culturas, diferentes organizações, diferentes modelos de negócio, diferentes modelos de gestão, de todos os sentidos, econômico, financeiro, industrial, enfim, toda essa amplitude. E isso nos provoca, inclusive, a continuar se desenvolvendo, né? Eu, por exemplo, continuo no famoso lifelong learning, né? O tempo todo aprendendo, estudando, fazendo cursos. Inteligência artificial, o Ari certificando, fazendo cursos em processos específicos que a gente atua. Então, porque isso nos desafia o tempo todo. Eu acho que isso é um negócio bacana, né? Super, Ari? É algo que engaja, que motiva e que nos dá uma razão todo dia, né? De fazer mais, né? Fazer mais, fazer diferente, de somar. Acho que Mas o legal é que a consultoria tem o espírito colaborativo, né? Eu também, por exemplo, aprendi muito vindo para a Consupaz. E eu lembro até o Ed, não é a tua praia esse negócio de empresa, teu negócio é futebol, é esporte. Né? Tu topa, Caco. Ele tem sempre um gatilho, né? Ele vem com uma... Tem certeza. E aí, não é bem a tua praia, o que tu acha para fazer o negócio? Nós gostaríamos que era... Fazia primeiro os textos. Indicação de um amigo, né? Comum, do Clairton Brown, um grande amigo que a gente tem, enfim. E aí começou aquilo. Então, eu também passei um processo de transformação e aprendizado. Porque comecei a tentar entender o que estava acontecendo, o que existia. E nessa conexão, a gente foi, como parceria, a gente cresceu juntos. Hoje eu tenho condições de atender uma empresa graças à Consupaz, de uma maneira que eu não atendia quando eu comecei.
Porque eu tinha as ferramentas, uma coisa é a gente ter as ferramentas. Né? Verdade. Mas aí eu entro numa outra pergunta para vocês. Vamos lá. Que é exatamente a partir das pessoas, ok, conexões, o Ari, vocês entraram, transformação. Só que ao longo do tempo, os clientes trouxeram novas necessidades, ampliando o que não era apenas, não apenas por ser pouco, mas da onde começou, a origem da Consulpass, serviços compartilhados. E aí o Ari vai fazer uma visita, o Éden vai, porque vocês estão sempre conectados com as pessoas, e lá surge uma necessidade nova. E mais do que isso, conectando com pessoas, isso nós não sabemos fazer, mas nós sabemos como acelerar isso com este parceiro. E isso parece ser uma outra marca da Consulpass. Montar parcerias e justamente com isso, né, não só com sócios, ter novos projetos e novos serviços, que foi uma forma inovadora de se apresentar no mercado, digamos assim. Você vê, a gente começa realmente com foco em serviços compartilhados, um pouco de processos, que já faz parte do modelo, do próprio conceito, e aí, logo na sequência, se não me falha a memória agora, 2017, a gente começa com... Em 16 a gente começa com o CoffeeNet, que é uma primeira geração de conteúdo, e acho que em 17 a gente começa com a revista, que estamos indo para a 34ª... Não, 34ª... 35ª. A Juliana está ali para nos ajudar. Está nos bastidores aqui, disfarçada. 35ª edição, que a cada 2, 3 meses a gente solta uma edição. E aí a gente começou a gerar conteúdo. E o que isso tem a ver com a pergunta? É que com isso a gente começou a perceber que a gente tinha algumas oportunidades e dentro das nossas capacidades de atuar em outros segmentos. Então, ainda em 2017, começo de 18, quando a Ari entra, a gente começa a expandir também para a gestão da mudança, que é um outro pilar muito robusto, onde a gente tem uma capacidade de entrega muito, muito segura, e todos os projetos que nós atuamos com essa responsabilidade de gestão da mudança, nós somos indicados para outros projetos, nós somos recomendados, tanto pelo cliente como pelo parceiro implementador. Isso é um diferencial também, porque a gente olha muito para o resultado, para o contexto como um todo, e a nossa experiência de negócio ajuda muito. E aí também entra uma característica legal do Ari, que ele abraçou essa frente, né? Foi se certificar, foi se desenvolver, e hoje ele é um expert, é um especialista, né? Uma referência nesse assunto de gestão da mudança, principalmente para grandes transformações, sejam implementações de ERP, que nós também adicionamos ao nosso catálogo de serviços, né? Ou transformações de negócio mesmo, como grandes mudanças de processos, novas aquisições, obviamente serviços compartilhados que transformam a organização. Então, a gente vem nesta jornada adicionando serviços, né? E aí, você falou de parcerias, né? Tanto isso é verdade, que eu vou fazer um pulo aí no tempo, né? E aí, agora em 2023, Ari, foi, né, que a gente começou a rede. É uma ideia que a gente teve lá atrás, acho que 19, alguma coisa assim. A gente começou a pensar num ecossistema, numa outra formatação, mas a gente meio que deixou ele de molho, de stand-by ali. E em 2023... quando eu retorno também, depois de um período, né, distante da operação, nunca saímos, mas da operação ali da Consulpass, combino com a Ari, a gente faz alguns acordos, e aí a gente parte para efetivar essa questão de parcerias. E a gente cria a rede Conexão Empresarial, que agora está se transformando, se não saiu sexta, deve estar saindo hoje ou amanhã, o CNPJ desta associação, que hoje está abarcando 10 empresas, né, que juntas têm uma capacidade de entrega de um conjunto de serviços muito maior do que só o da Consulpass, e que tem o mesmo perfil que a gente, de empresas onde os sócios são hands-on, os sócios estão à frente dos negócios, ninguém está preocupado ali só em comercializar produtos, mas sim
em entregar um resultado, de ajudar uma transformação, e a gente até sonha um pouco de ajudar a transformar a sociedade. Né? Mas está certo, então, é um propósito também. Então, isso faz e parte... todos estão nessa mesma linha, todos estão conectados nessa mesma nesse linha. sentido. Então, quando você fala da criação de parcerias, é verdade que a Consulpass foi a criadora, ou no mínimo a co-criadora desse negócio, e a gente conseguiu trazer aí parceiros que somam com a gente e que podem realmente concluir isso. Né? E quando a gente for falar de futuro, a gente vai falar um pouquinho mais de outros serviços. Né? É isso aí. Mas Ari, então, tem a questão dos conteúdos, ele gera podemos dizer, usar essa expressão, um engajamento que também se percebe novas necessidades, novos serviços e conexão com essas pessoas. O propósito também é informar, eu até falava isso, e penso sempre nisso. A gente tem hoje na Consulpass uma playlist de conteúdos riquíssima. Quem quiser estudar vários assuntos, são vários temas, é só acessar ali em www.consulpass.com, tá tudo ali, né? Entrevistados de super qualificados, com baita experiência, né? Então muita gente boa ali. Tem o Dr. Jorge Gerdau e o Johan Peter, tem vários ali, eu vou citar um para... Tem o Luiz Osório, da 300, enfim, tem várias pessoas. E tem texto também, tem em áudio para quem está viajando no carro, quer ficar ouvindo, está no Spotify. Então é interessante. E isso que gera uma conexão. E eu acho assim, né? Compartilhar conteúdo, outro ponto eu acho que a gente pode destacar, Caco. Você estava comentando quanto você aprendeu estando com a gente, né? E um dos nossos formatos de trabalho, e o que a gente sempre sai de um cliente não tem nenhuma restrição de passar todo o conhecimento para esse novo cliente, né? Perfeito. Então, a gente sai com essa transferência de conhecimento, porque a gente sabe que a Consulpass, o projeto tem início, meio e fim, né, Eden? E, assim, as coisas têm que se sustentar dentro das organizações. E a gente não só sai com o cliente satisfeito, mas a gente sai com amigos também. Acho que isso é um diferencial da Consulpass. E sem a dependência, principalmente comercial da gente, para tudo que precisa, chama lá a Consulpass. Não, a gente quer que de fato eles adquiram esse conhecimento e sim, se precisarem de um mentor, de um quality assurance ou até mesmo de uma opinião, ok, podem nos contratar. Mas para aquilo que a gente já entregou, que é o que o Ari está dizendo, né, a gente faz questão de que não tenham essa dependência. Mas aí vocês se transformaram, veio a consultoria, chega o Ari e o mundo se transforma. Vem uma pandemia no meio disso tudo. Então, no meio dessa trajetória, não é bem na metade, mas é no meio do caminho. E transforma completamente. Eu lembro que até nós, para gravar episódios, começamos a nos adaptar, fazendo remoto, online, novas ferramentas. Elas ainda não existiam, né? Era através dessas videoconferências, Google Meet, Zoom, como é que vamos gravar a tela? Depois vieram outras ferramentas. Mas isso é só um aspecto, estou falando dos conteúdos, mas várias coisas mudaram e todos os clientes mudaram, cada um com as suas necessidades e dificuldades diferentes no atendimento. O que isso mudou naquele momento? Como é que foi aquele momento meio que primeiro de sobrevivência de todo mundo com seus familiares, que era a prioridade de todo mundo. Depois até mesmo com colaboradores, sócios, enfim, mas no atendimento ao cliente não parar. O fato de seguir adiante, tentar seguir no meio daquilo e fazer essa transformação em meio a tudo que estava acontecendo, Eden. Eu vou fazer assim, acho que eu começo e depois ali você termina, porque eu vou falar de um pedaço antes da pandemia, Caco. Quando você inicia um negócio, você já tem um desafio tão grande quanto você ter uma mudança como a gente teve de um impeachment desses 10 anos, de um presidente no país, que economicamente o país se desestabilizou inteiro. Depois, obviamente, de ter a pandemia, mais recentemente guerras e outras coisas que acabam querendo economicamente impactando. Bom, e se a gente for um pouquinho mais à frente, no Rio Grande do Sul ainda enchente, é verdade. Foi bem pesado. Que impactou, inclusive, alguns dos nossos clientes, né? Então, por que eu quis fazer essa observação, dar um passo atrás à pandemia, né? Porque, claro, a pandemia é global e não se discute, mas a vida de empreendedor ela é desafiadora do início ao fim. Por exemplo, a gente abre a empresa em fevereiro, tá?
E o nosso primeiro cliente mesmo, estruturado, né? E eu não tenho nenhum problema de dizer aqui, a Randon, o Beto, né? O Roberto Carlos Arins do Nascimento, que é o nosso primeiro cliente, né? É em junho. Então você vê, a gente vai de fevereiro a junho, criando imagem, fazendo contato, divulgando a empresa, estruturando, montando escritório, fazendo tudo. Cara, isso é um desafio gigante, né? Você tem que ter realmente certeza de que você quer, estar amparado pela família, ter bons mentores, bons direcionadores ali, para você seguir em frente, Sim. né? E aí depois, claro que todo o network que eu tinha de grandes empresas nos possibilita entrar em clientes como Midea, falando aqui do Sul, né? Midea Carrier, depois de uma Randon, a GCO, a ESC, que é do Mãe de Deus, enfim, outras grandes empresas, Usaflex e aí vai, né? 300 agora mais recentemente, SLC Agrícola, não dá para falar os 60 aqui, mas só para dizer que, então você tem esse desafio. E aí, na jornada, quando você acha que as coisas estão começando a se estabilizar, vem um impeachment, que acho que ninguém quase lembra, né? Mas a gente teve um impeachment recente aí, e que dá uma chacoalhada na economia, as empresas não sabem se avançam, se não avançam. Se investe, não investe, guarda dinheiro. E a gente ajuda a transformar, a melhorar a performance, eficiência, a gerar resultados. Mas isso tem investimento. Vou fazer isso agora, vou fazer isso depois. Quem tem visão, óbvio que faz nesse momento, inclusive, de crise, porque a hora que sair da crise vai sair muito melhor do que seus concorrentes, não tenho dúvida disso. Mas às vezes você não tem caixa para você não tem como fazer, não tem as pessoas para fazerem, uma série de coisas. Aí você vem para a pandemia. A forma como a gente aborda isso, e eu só vou fazer um pedaço aqui, aí depois você segue contando mais precisamente da Consulpaz, mas eu acho que reflete muito como a Consulpaz atuou. Claro que respeitando todas as medidas de segurança, sem nenhum exagero, tá? Nós, inclusive em termos de família, por exemplo, a escola suspensa, só a aula virtual, né? O que fazer? Tem que buscar alternativas. Então, por exemplo, eu tenho uma menina que hoje tem 12, mas há 5 anos atrás estava com 7, 8, né? Cara, o que nós vamos fazer? Só para dar exemplo, e não ganho nenhum merchan aqui, nada disso, mas pô, vamos botar no Kumon, vamos fazer Kumon de matemática, vamos fazer Kumon de inglês, vamos fazer Kumon de português. Achei uma escola que fazia um curso de programação de sistemas para crianças. Tinha Kumon online? Sim. E eu botei ela para fazer os 3. Kumon é muito bom. Cara, ela ficou os 2 anos ali, principais de pandemia, que não teve aula, como se a vida nada tivesse mudado. Porque ela estava ocupada, desenvolvendo, claro, não tinha o social ali, a interação. Mas por que eu estou contando isso? Porque a Consulpaz agiu assim. Nós, em maio, foi março, 20 de março ali, a pandemia, março, abril, maio, não sei se foi maio ou junho que a gente começa a ir para o Rio, no projeto da PetroRio, viajar fisicamente, tá? Então, eu estou dando esse exemplo porque... Sim, dentro dos protocolos... Aí botei minha filha para fazer um esporte que era ao ar livre e a gente não parou a vida, porque assim, claro, a gente respeita as diferentes visões, tá, Caco? Mas isso se refletiu, e aí o Ari pode seguir. Sim. Eu só estou trazendo isso para dizer assim, isso não foi na empresa, isso foi nas nossas vidas, da gente não... A gente acha, e aí tem uma característica muito forte, um DNA muito forte da Consulpaz, de a gente se adaptar muito rápido e buscar alternativas. E aí entra um pouco da consultoria digital, híbrida e não sei o quê. Quando o mundo ainda estava mais ou menos pensando o que ia fazer, a gente já estava... Vai lá, Ari, por favor. A gente teve uma experiência, antes mesmo de pandemia, né, de já, em alguns momentos, trabalhar de forma remota. Então, não era algo que seria algum tipo de limitador, tá, Caco? Né? Então, era alguma coisa que a gente já fazia. Mas mesmo com a pandemia, das limitações, enfim, nós seguimos com 3 grandes projetos, em 3 grandes clientes, né? Claro, a primeira semana foi mais uma semana de insegurança, né? Quando saiu o decreto, né, Eden? Puxa, vamos ver como é que a gente vai, até para ter uma decisão, porque alguns clientes demoraram uma semana, outros demoraram 30 dias, né? Outros demoraram 45, mas a gente sabia que todos esses grandes projetos
tinha que ter a continuidade, porque existe um investimento, né? E isso está dentro, geralmente, do próprio plano estratégico da empresa de crescimento. Claro. Né? Então, sim, a gente se adaptou, né? A gente fez muito teste de Covid, muitos testes de Covid, né? Toda semana, dois, toda às vezes, semana, dois por teste semana, de dependendo. COVID, dependendo do Se cliente. fossem 2 clientes na semana, Não, eram 2 assim, testes. Então, assim, quando tinha alguém dentro do time, né, do time do cliente, né, que de certa forma Pegava, né, que era notificado vamos de da novo, Covid. todo mundo na fila de novo fazer teste de COVID. Mas a gente conseguiu, não impactou em nenhum momento a entrega dos resultados da Consulpass, pode estar muito claro. Deu um pouco mais de esforço para nós, deu bastante mais esforço. Para você trabalhando de forma remota, para fazer algumas atividades que presencial, você tem mais engajamento, você tem uma energia, dispensa uma energia muito maior, né? Para ver a acessibilidade das pessoas, para ver realmente quem está com a câmera aberta, para ver se está prestando atenção, né? Algumas coisas que são extremamente importantes. Mas a gente conseguiu transformar esse limão numa limonada de uma forma muito rápida, né? Que é um pouco do nosso DNA dentro da empresa. Por isso que eu citei o exemplo da família, porque a nossa reação, ela não é do trabalho, é a nossa reação, está no nosso DNA. Eu acho que isso é legal de compartilhar, porque faz parte da nossa história, né? Então, não dá para ficar esperando que alguém traga uma solução. A gente pode não ter acertado todas as soluções, todas as alternativas, mas a gente conseguiu. Não tivemos na equipe problemas com Covid, graças a Deus não perdemos ninguém, né? Os nossos consultores, né, de todos, a gente, por quê? Apesar de a gente estar mobilizado, atuando, a gente procurava se preservar, se cuidar, dentro do menor risco possível, né? Mas de forma adaptada. Então, acho que essa constante adaptação, que vem na abertura, que vem num processo de impeachment que o país não sabe o que vai acontecer, que vem depois de uma Covid, que vem nessas inseguranças todas que o mundo vem passando, a gente não pode esperar. A gente tem que tomar as decisões e seguir em frente. Eu acho que essa é uma das características interessantes aí, nesses 10 anos aí que... A gente procura o melhor caminho, né, Eden? Faz correção de curso, caso necessário, e vamos em frente. Não temos vergonha de perguntar, acionamos conselho, acionamos mentores, conversamos com clientes, o que tu acha, o que não sei o que e tal, e vai construindo. No nosso caso, né, na questão da revista e dos conteúdos, a gente continuou, não mudou nada, né? Mudou a forma, o formato, talvez um ou outro não podia naquele dia, de alguma forma, mas foi remoto, foi online, deu tudo certo. Funcionou, né? E a coisa foi de uma maneira... E o que teve de aprendizado, assim, nesse período? É muita coisa, mas se fosse colocar, assim, de aprendizado, Ari. Aprendizado, Caco, em todas essas mudanças? De todas essas mudanças, assim, dessa transformação, conectando desde aquele início. No teu caso, que é chamado daquela forma, vai se desenvolvendo, mas na conexão com os clientes, do próprio ensinamento, os aprendizados, mas o que tem de... eu vou falar algumas coisas que eu entendo, depois eu algumas lições aprendidas, né? Que compartilhe com as pessoas, que possa valer para quem está nos acompanhando também. Daqui a pouco é muito parecido. Eu acho que um aprendizado muito importante que a gente pode colocar primeiro é a escutativa. Assim, como assim escutativa? Né? Escutativa de conhecer qual é a dor do cliente, né? Porque às vezes... alguém nos procura, né, com a intenção de que a gente apoie em determinado produto ou qualquer conhecimento, e a gente ter isso não se aprende de uma hora para outra, tá, Caco? Precisa um pouco de quilometragem. As famosas 10 mil horas. Isso, 10 mil horas de voo para a gente ter isso, né? E a gente ter uma transparência muito grande com o cliente, dizer, olha, eu acredito que o que você precisa realmente, a dor é essa seria a solução mais recomendada. De ouvir realmente qual é a dor do cliente. E não necessariamente o que ele veio buscar. E não o que ele veio buscar. É isso que, só para deixar claro para você. Exatamente, né? Ele pode querer uma solução. Espera um pacote pronto, né? Isso. Não, ou ele, vou usar outro exemplo aqui. Eu estou com dor de dente e na verdade é dor de ouvido. Então ele precisa de um remédio para o ouvido, não um remédio para o dente.
Então, o serviço que ele veio nos buscar não Mas necessariamente... ele não, agora é uma curiosidade, mas ele não sabe disso ou ele está escondendo, assim, de alguma forma, assim, ele quer um caminho, porque não tem aquela coisa da cultura da empresa, não quero mudar nesse aspecto, daí ele esconde aquilo, porque não quer mudar num aspecto... Não vou dizer... Porque eu lembro de alguns episódios, a gente ouviu muito isso da mudança de cultura. Mas às vezes o próprio dono da empresa não quer mudar algumas coisas, em relação à tecnologia, eu falo, né? Mas eu não vou dizer de esconder. Eu acho que às vezes não pode sei se sim, da palavra, cultura mesmo, mas às vezes não consegue, às vezes, enxergar. Perceber. Sabe, na qualidade a gente tem os famosos 5 porquês ou 7 porquês, tá? Sim. O que é isso, né? Para quem não sabe, né? Então você pergunta o primeiro porquê, a pessoa diz, é porque falta gente. Aí você faz o segundo porquê, não, falta gente porque não tem processo. Aí você faz o segundo porquê, não tem processo porque é manual. Aí não faz o terceiro porquê, sei lá, não é manual porque ninguém disse que podia usar o computador, entendeu? Então, estou dando exemplo básico, mas é esse o fato. E aí, quando você faz os 5 ou os 7 porquês, você chega de fato no que a gente chama de causa raiz. E às vezes a empresa, seja por cultura, seja por qualquer que seja o motivo, mas não acho que, na grande maioria das vezes, é para esconder alguma coisa ou para dificultar a consultoria. É porque realmente não conseguiu chegar na causa raiz. E a causa raiz, uma historinha rápida, né? Tem um caso muito comum que é usado, inclusive, quando você vai treinar ferramentas de qualidade para as equipes. Tinha uma torneira vazando lá, e aí o pessoal começa a dizer, tem que trocar, como é que chama a borrachinha lá? Reparo. Tem que trocar o reparo da torneira. Aí troca o reparo, uma semana depois está pingando de novo. Então, acho que não está regulado lá certo lá a válvula da pressão. E aí vai lá e regula. Aí troca a torneira e uma semana depois vazando de novo, né? Então acho que é a qualidade da torneira. E aí, né, a hora que você chega realmente na causa, era o Caco que fazia marombado, musculação, torneira, e ele não gostava que ficava pingando. E aí o que acontecia? Ele arrochava, ele não... Então você podia trocar quantas torneiras fossem, que em poucos dias você voltaria a ter o problema. O que precisava fazer? Capacitar o Caco, dizer, cara, essa força toda você põe lá na academia. Tô brincando, tá, Caco? Óbvio, não, né? Tá sensacional o exemplo. Ou colocar um comunicado dizendo... Eu gostei de virar maromba. Então, assim, esse tipo de coisa que claro, acaba fazendo Mas tu deu até o exemplo, Éden, da dor de ouvido, era dor no dente, mas aí, na verdade, era o ouvido. Então, o cliente tem uma dor. Tem. Mas vocês fazem uma apuração para entender o motivo da dor, qual é a causa da dor. Ele sabe que tem uma dor, mas não sabe qual é a causa. Vocês fazem essa apuração para depois... Chamamos isso de diagnóstico. Que é o diagnóstico, que é o próprio... Como o médico. O médico faz a mesma coisa também. Exatamente. Diagnóstico para depois curar essa dor, que se usa muito Qual é o melhor remédio? Então, com isso, a gente consegue aí gerar valor aí para a turma. Como é que o impacto das novas tecnologias tem provocado transformações, mudanças internas na própria Consulpaz e no atendimento aos clientes? E a gente vai falar de tantas coisas, falei do online, do remoto, do híbrido, do presencial, que tem a ver com um pouco com isso, tecnologia, mas também nos últimos tempos o que mais tem se falado é inteligência artificial. Como é que a inteligência, você está se especializando na área, ou pelo menos fazendo um curso... Não especializando é muito, mas estou tentando entender um pouco mais. Mas quem estuda sobre, pelo menos é especialista em algum segmento disso, né? Que impacto está trazendo a inteligência artificial e que bom que está chegando isso e de que forma pode ser utilizado? Se já existe algo de novo... Eu sei que a pergunta que eu vou fazer aqui não é nova, né? Talvez muitos já tenham feito, mas assim, quando surgiu os primeiros computadores, o que se dizia? Ari, Caco, o que se dizia? Vai acabar o emprego. Vai acabar o emprego, as pessoas vão... Vai ter robô para fazer alguma coisa. Isso foi em 80? Por aí. Começo de 90? Acho que os primeiros... Entre 80 e 90. Os 286, 386, ali na década de 90. 90. Né? 286, antes 90. Você tinha lá só os
me fugiu o nome agora do modelo. Uns mas CPUs lá, algumas coisas assim, que tinha alguma tinha um coisa. grande externo. Então, primeira observação... Linguagem DOS, depois vai para o Windows, daí vem os Mac. Primeira observação que eu faço nesse contexto é que, assim, toda transformação, ela gera insegurança, e quando ela é disruptiva, assim como foi o celular, assim como foi o próprio computador, e tudo que a gente tem visto aí, e a própria IA agora também o será, mas ela tem, primeiro, o tempo dela. Segundo, ela tem uma adaptação. E antes que alguém me fale, mas a velocidade da mudança está cada vez mais acelerada. É verdade, porém, o termo inteligência artificial foi cunhado pela primeira vez na década de 50. Nós não estamos começando a falar de inteligência artificial agora. O que acontece é que de 50 até 2022, você não tinha estrutura física, capacidade de programação que permitisse você usar a tecnologia. Então você veja que entre a ideia, o discurso e a aplicação prática, mesmo para uma IA, levou o quê? 70 anos? Sim, muito tempo, né? É claro que daqui para frente a aplicação dela vai ser provavelmente exponencial. Ela mesma vai ajudar nesse sentido. Né? Porém, tem uma série de discussões. Esta semana mesmo eu estava lendo um artigo, uma postagem de um colega meu, do Anderson, falando sobre o possível reverso. Assim, a internet foi criada para que o mundo se conectasse. E as legislações hoje, as preocupações dos países, dos blocos, estão levando a acreditar que poderá haver restrições. Né? Aqui mesmo no Brasil, a gente já está passando por algumas situações, independente do mérito ou não, de limitações. Isso pode, isso não pode? Peraí, quem define o que pode e o que não pode? Então, nós teremos ilhas. E aí a troca global que a gente tem hoje, que a famosa WWW trouxe lá em 90, 93, 94 para o mundo, a NASA, o pessoal do Exército Americano já usava isso na década de 60, mas o mundo começou a compartilhar a rede como conhecida, acho que 94, 95. Então, isso possibilitou hoje o que a gente tem, possibilitou a própria IA. Né? Então, tem muito impacto, Caco, mas tem muita coisa por evoluir ainda e tem muita oportunidade, na minha visão. Tá? Nós mesmos na Consulpass já estamos começando a utilizar para acelerar processos, para acelerar a geração de conteúdo. Quando eu digo geração de conteúdo, em pesquisas, em consolidação de dados, não da criação, não do nosso conhecimento, mas inclusive aportar o nosso conhecimento na IA, que nós temos uma IA própria lá, né, um espaço restrito para a gente, onde a gente aporta os nossos conhecimentos, e isso nos permite acelerar, isso nos permite desenvolver novas soluções, novas alternativas, e às vezes de forma muito rápida. Tá? Mas, de verdade, assim, nos clientes, a gente tem visto algumas aplicações, não são aplicações como a gente vê, né, a notícia dizendo. É claro que se eu olhar um Google, se eu olhar uma Meta, se eu olhar uma Amazon, os caras vivem disso, então tem que ser assim. Agora, as empresas estão aprendendo, estão aplicando, na minha visão. No negócio, né? No negócio de forma prática. Então, tem uma jornada, tem uma curva de aprendizado, mas sim, né, está nos impactando, vai nos impactar ainda mais, vai ter uma mudança de empregos. Eu lembro que numa das entrevistas, não sei se você estava junto ou não, com o Luiz Lambi, que foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Sul, para a própria revista, né, a gente falava sobre isso e falava que o maior desafio, principalmente para países como o nosso, é em relação à educação e à qualificação da mão de obra. Porque para você acompanhar a IA, vamos dizer assim, ou essas novas tecnologias, o teu modo de pensar, o teu mindset tem que estar diferente. Você tem que estar o tempo todo estudando para aquilo que você quer e não mais ter feito uma graduação básica, uma especialização básica e achar que isso te preparou para o mundo como era 30, 40 anos atrás. Que a informação está disponível, né, Ari? Então, assim, é algo Mas aí, Ari, tem um... Conclui, Ari. Não, é algo que você tem um grande desafio, que é nas pessoas.
Como Exato. que a gente ajuda as pessoas a fazer esta ponte para esse novo? Algumas vão ficar do outro lado da ponte, não vão conseguir, outras vão chegar na metade e outras vão atravessar. Assim como quando surgiram as máquinas a vapor, que alguns artesãos não conseguiram migrar para a indústria e assim por diante. Então, isso faz parte, na minha modesta visão, de que é uma evolução que alguns não conseguem acompanhar, outros avançam um tanto e outros é quem vão fazer a transformação, inclusive para gerar novas ferramentas, novos cenários disruptivos que vão levar a novas descobertas e a novas situações. Pois é, eu ia perguntar para vocês, Ari, passando isso da inteligência artificial, vocês fizeram, podemos dizer assim, o tema de casa em relação a isso. O Éden até fazendo uma especialização, um curso, se aprimorando, testando ferramentas internas. Então, fazendo isso internamente, mas já há algo para levar para as empresas também nesse sentido? Já tem alguma coisa dessa experiência? E principalmente se ela começa pelas lideranças, porque não dá para começar de uma... Não sei como é que é a estratégia de levar isso para ver se as pessoas vão entrar nessa ou não. Porque o Éden trouxe aqui, né? Traz que nem todos vão entrar nesse barco, vão andar nessa corrente, digamos assim. Nesse trem-bala, não é nem um barco, é um trem-bala, né? Quem é que vai pegar carona supersônico, né? Quem é que vai pegar carona nesse trem-bala, né? Na realidade, tem uma gestão da mudança aí por trás disso tudo, né, Caco? Então, assim... E se tem novidades nesse sentido, ainda é algo experimental. Esse é o grande ponto, assim. Como a Eden comentou, existe ainda todo um momento de teste, se testa, se prototipa, né? Falando de inteligência artificial, para conseguir ver realmente se as empresas hoje vão estar utilizando isso, empresas de negócio, para acelerar seus processos, seus negócios. O que a gente entende assim, Caco? É disruptivo, está claro para a gente, né? O que a própria Consulpas está fazendo? A Consulpas está, ao mesmo tempo, e a gente vai falar um pouco mais para frente nos próximos passos do futuro, tá? Que a gente vai estar comentando aí um pouco sobre uma ferramenta que a gente vai estar lançando no mercado, mas não sai do radar da Consulpas em estar colocando soluções de inteligência artificial nos produtos que ela tem oferecido, tá? E quanto às empresas, quando a gente é chamado de algum processo de implementação de uma inovação, de uma melhoria, e dentro dessa empresa existe a possibilidade de a gente identificar, de recomendar em determinado processo, determinada etapa, você utilizar a inteligência artificial, né, como soluções. A gente traz parceiros, né, que de certa forma têm essa competência técnica e a gente apoia com gestão da mudança. Justamente para sair um pouco daquilo, puxa, vou perder agora com a inteligência artificial, né? Eu vou, de certa forma, as pessoas podem ter algo como receio de estar perdendo seus postos, digamos assim. Sim. Tá? Então, a gente traz como que a gente consegue, ao mesmo tempo, dizer que a inteligência artificial não é algo que vai cortar os empregos de todas as pessoas, que ela vai se autogerir de uma forma que não tenha ninguém lá que está reprogramando ela, tem que estar dando novos starts, novas iniciativas para sua própria inteligência. E tem oportunidade de capacitação para quem quiser entrar nesse caminho, né? Exatamente. E aí eu vou para a última pergunta, que é o futuro. Vamos entrar pegar carona nesse trem-bala, olhar no horizonte, o que vem por aí, novidades, os próximos... A gente sempre... Está tudo muito rápido, projetar os próximos 10 anos acho que é um exagero, né, Éden, Ari? Não sei se vocês concordam. Mas os próximos anos, pegando todo esse aprendizado, tudo que a gente trouxe aqui no episódio, o que vem por aí, o que vocês conseguem projetar e compartilhar também com quem está nos acompanhando aqui. Éden. Vamos lá, eu vou falar acho que um pedaço aqui, a gente não combinou, mas se você me permitir, Ari, eu vou falar um pouco do desenho futuro da empresa, e aí você fala das soluções que a gente tem na mesa aí, tanto de serviços como de tecnologia, pode ser? Claro. Então, assim, até uma coincidência, hoje pela manhã, estava falando com um amigo e super especialista em jurídico na parte jurídica empresarial societária, jurídico societário, e estava comentando com ele
né, sobre o que eu e o Ari, acho que desde novembro a gente vem desenhando, né, Ari? Como que a gente vê os próximos passos da Consulpass, né? E a gente tinha definido algumas coisas que já aconteceram de imediato, que foi a gente lançar a nova identidade visual, que foi ali no começo de janeiro. Depois, que tá aqui. tá aqui. Depois a gente lançar na sequência o nosso site, né? Depois veio os 10 anos, né? E aí agora, na sequência, vem um pouco do que a gente está olhando para a parte de como a gente está se organizando. E falando com esse meu amigo especialista em jurídico societário, eu estava comentando com ele o desenho da Consulpass, porque a Consulpass agora, a partir de março, ela passa a ser uma holding, a Consulpass, e ela vai participar, a princípio, de 3 negócios, inicialmente, e depois a gente tem mais alguns aí que a gente está imaginando tá atuando. E nesta participação de negócios, por exemplo, na consultoria, você perguntou de localização, né, e tudo mais, a gente está fazendo a gente está trazendo para a Consulpass uma empresa de Santa Catarina. Depois a gente vai noticiar isso da forma adequada, mas isso eu posso comentar, que está vindo com 2 sócios que também a gente conhece de longa data, a gente confia demais, que vão tocar essa parte de consultoria para a gente nesse negócio que a gente está segregando. Depois a gente tem um outro braço muito forte para tecnologia, e o Ari vai dizer o que a gente tem aqui. E a gente tem um outro braço, uma outra empresa que a gente também está participando, que é uma parte de outsourcing de serviços que a Consulpass também passa a administrar. Além da gente manter toda essa estrutura de eventos, revista e tudo mais, isso vai fazer parte da holding para atender a princípio esses 3 negócios. A gente mantém o conselho, né? E a gente abre espaço para novas participações, novas parcerias. Então, é um modelo novo, é um formato novo, é de primeira mão que a gente está comunicando isso em público, né? Da reorganização societária que a gente está fazendo, para que a gente possa, através de pessoas que a gente acredita e que a gente está trazendo para essa estrutura, né, nos permita atender ainda mais clientes. Tá? E junto com essa reorganização, a gente também, como eu já comentei, a gente está co-criando aí a Rede Conexão Empresarial, que virou uma associação como pessoa jurídica, que também a gente está ampliando a atuação dela e complementando os serviços que vão apoiar a Consulpass. Então, esse é um novo desenho, esse é o que nasce para a Consulpass, eu diria que pelo menos para os próximos 3 a 5 anos, tá? Com uma visão, primeiro momento, de expansão dentro do próprio Brasil, e aí nós estamos estudando algumas alternativas, como na própria região da América Latina num primeiro momento. Olha aí, que está nos acionando, né? Que a gente já começou... Vamos hablar? Sim. Isso, já estamos, inclusive. A gente já começou a colocar esse pezinho lá fora e a gente espera muito em breve ter boas notícias bacana, aí, né, de atuação nisso. A gente atende empresas globais. No momento, a gente está atendendo uma empresa global de alimentos, a gente já atendeu empresa global de farmacêutica, enfim. Isso não é, mas a gente quer ter realmente uma atuação um pouco mais presente, não só no sudeste e sul do Brasil, como expandir um pouco mais dentro do próprio Brasil e realmente reforçar. Já estamos trabalhando com algumas parcerias, mas isso é mais para frente, a gente conta mais para frente, com algumas parcerias na região da América Latina, para também a gente poder estar mais presente. Então, falando de estruturação societária, é isso. De serviços e soluções. Ari, vamos lá. Serviços e soluções, né? Então, assim, ampliamos nosso leque, acho que é importante a gente estar compartilhando com vocês, né? Com essa entrada aí de uma nova empresa, né, dentro de Santa Catarina, a gente não só ampliou a região, mas também a gente
trouxe aí para a parte de consultoria um braço financeiro que nós não tínhamos, né? Nós trouxemos para o braço de pessoas, além de gestão da mudança, um produto de toda a jornada do colaborador, né? A gente fala de pessoas mesmo, né? Recrutamento, seleção, treinamento, capacitação, e também no braço de tecnologia, um pouco da ferramenta que a gente comentou, nós vamos estar aí, estamos já numa solução idealizada há muito tempo atrás, né, Eden? Que está em MVP agora, Isso, né? que está em MVP em alguns clientes nossos, grandes clientes, né? Que é uma solução aí robusta que foi idealizada há alguns anos atrás. A gente, não é de agora que a gente está iniciando essa ferramenta, né? Com essa solução, que vai potencializar aí, não só de uma forma muito prática e rápida, a avaliação de maturidade, né? Avaliação de maturidade dos processos, não só de serviços compartilhados, mas pode ser qualquer tipo de processo, processo de RH, processo financeiro, tecnologia, enfim, né? Onde é um braço importante, né? Pensando aí em inovação, tecnologia, inteligência artificial, uma camada inicial aí onde a gente vai estar logo aí disponibilizando aí, né, Eden, não só para esses clientes que participaram desse MVP, mas também para o mercado aí como algo que vai estar agregando aí valor para os negócios, para os processos das empresas. Nessa perna tecnológica, a gente, junto com esse mesmo parceiro que a gente está desenvolvendo essa solução, a gente está trazendo solução de gestão eletrônica de documentos, solução de digitalização com taxonomia para documentação de processos, principalmente de RH e financeiro, que também está dentro dessa parte. Que agiliza contratos, assinaturas. Faz gestão, né? Faz gestão disso tudo. Demora muito, né, às vezes. E o terceiro braço, que esse está ainda mais no início, mas que a gente já experimentou num cliente há 2 ou 3 anos atrás, BPO. É a parte de... Né, de BPO, que é outsourcing, né? Onde a gente, para alguns processos, cadastro financeiro, compras, enfim, você pode estar, a Consulpaz irá prestar serviços, né, para esses clientes. Então, assim, todos os produtos e serviços que nós... Através dessa nova estrutura, dessas empresas... Estão oferecendo. Né? Então, isso vem compor aí. E aí, com isso, a gente espera, como eu disse, atuar mais fortemente no Brasil e já pôr o pé aí na América Latina. Se a gente olha há 5 anos, a gente espera estar realmente presentes na América Latina em 5 anos. Está no nosso planejamento estratégico. Desafio final. E uma frase, Eden. 10 anos de Consulpaz. Superação, colaboração, amizade, conquistas e entregas para os nossos clientes com valores superiores, com resultados assim de altíssima qualidade e dito por eles mesmos. Que legal. Ari? Repito, acrescento resiliência nossa, né, Eden? Né? Acrescento valor agregado, valor adicionado, né? Como aí um dos pilares aí do nosso sucesso. Legal, eu acrescento referência como empresa, conexão com as pessoas, credibilidade e amizade dos dois aqui também. Parabéns pelos 10 anos, muito obrigado, Eden, Ari, foi uma honra estar aqui com vocês nessa edição especial, né? E peço a todos que compartilhem, que divulguem nas suas redes sociais, acessem o site www.consulpaz.com, nosso Instagram, o YouTube, para que possamos colocar esse conteúdo que é muito rico. Estamos sintetizando muito pouco do que foi tudo isso, mas história, uma boa parte da história. Obrigado boa história. E até o próximo episódio. Só antes de você encerrar, Claro, fica eu à acho vontade. que, assim, da minha parte, eu gostaria de reforçar o agradecimento à família, que eu acho que é essencial aí para a gente estar aí nas ausências, nas viagens, né, às vezes nas dificuldades. Então, assim, é muito importante o apoio, a pilar família. O segundo pilar, a gente não pode esquecer nunca os nossos clientes, como o Ari já comentou, que são, além de tudo,
além de clientes, acabam a maioria deles, a grande maioria, se tornando amigos. E isso é um diferencial que a gente pode passar a mão no telefone e ligar e trocar uma ideia, né? E as nossas equipes, né? Sejam elas as equipes diretas ou as equipes parceiras. Então, fazem parte da nossa jornada, do nosso dia a dia, e não dá para deixar de fora. E são todas pessoas, né? Se a gente parar para pensar aqui, são todas essas pessoas envolvidas, né? E ainda voltando lá no início, aos mentores que ajudaram bastante aí a direcionar e construir esse negócio. Então, da minha parte, eu só queria registrar esse agradecimento, perfeito, que eu acho que é muito importante. Obrigado, então, Éden. Obrigado, Ari. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Esse foi o episódio especial 10 anos da Consulpaz. Compartilhem, divulguem para os seus companheiros, pessoal que está acompanhando aqui, porque é muito legal. Um abraço a todos e até a próxima.